Pessoal, gente querida do meu coração, de verdade, né? Agora vamos falar um pouquinho de geometria. Ângulos na circunferência. A questão proposta é determinar o valor de alfa. Olha quem é o alfa. Alfa é este ângulozinho aqui, gente. Este ângulozinho, né? E 90 graus é este arco aqui. Turma, o raciocínio ele é simples. Por quê? Porque ele parte de uma fórmula pronta, tá? Este ângulo, toda vez que... O que é ângulo, professor? O que é ângulo? Hein? O que será o ângulo? Ângulo são duas semirretas que têm a mesma origem. Então, se eu fizer isso daqui, olha, tracei uma semirreta. Eu venho aqui, ó, tracei outra semirreta. Tá vendo, olha? Que tem a mesma origem, que é o ponto O. Passando por um ponto que eu vou chamar de A, passando por outro ponto aqui embaixo que eu vou chamar de B. Então, eu tenho a semirreta OA, olha, OA. Embaixo eu tenho a semirreta OB. OB. Essas duas semirretas, elas formam o ângulo, porque têm a mesma origem. Elas formam o ângulo AOB. Isso aqui é um ângulo. E o ângulo, você fala, professor, mas ângulos não é 60 graus, 30 graus, 40 graus? Claro, né? Que é a medida da abertura. Tudo bem? Então, isso aqui é um ângulo. Ele quer saber a medida do ângulo alfa. Toda vez que o ângulo tiver o vértice dele sobre a circunferência, olha o vértice sobre a circunferência, nós falamos que este ângulo ele é inscrito quando ele tem o vértice sobre a circunferência. E quando o ângulo for inscrito, ou seja, tiver o vértice sobre a circunferência, a medida do ângulo vai ser justamente a metade do arco que ele delimita, ou seja, 90 graus. Divide por 2, 45 graus. Acabou o exercício. Você fala, nossa, professor, que rápido. Sim, mas o que justifica esse raciocínio? É isso que eu quero apresentar para vocês aqui ao lado. Então, vamos fazer um desenho de um ângulo inscrito aqui, rapidinho? Deixa eu fazer um desenho de um ângulo inscrito aqui, olha. Deixa eu traçar aqui o lado, uma semirreta, né? Uma corda, aqui outra corda. Tá vendo? Você tá vendo que eu estou preocupando com o vértice ficar em cima da circunferência. Certinho? E agora eu vou fazer o seguinte, né? Este arco aqui, olha, este arco, gente, a medida deste arco, ela é justamente a medida do ângulo central, tá? Ela é justamente a medida do ângulo central. O que é ângulo central? O ângulo central é aquele que tem o vértice aqui no centro, tá vendo? Estou pontilhando este ângulo central. Estou pontilhando este ângulo central. A medida desse arco é justamente a medida deste ângulo, tá bom? E eu vou chamar este ângulo aqui de alfa mesmo, né? Que é o que está ali, alfa. Tá? Agora, olha que curioso, gente. Se eu ligar o centro aqui, ó, ponto O, tá vendo? Centro aqui, ó, ponto O. Aqui nesse outro pontinho, eu formo dois triângulos. Quais triângulos, professor? Esse de cima e esse aqui de baixo. Só que este lado e este lado têm a mesma medida, que é o raio, né? É o raio da circunferência. Então, se ele tem a mesma medida, significa que este ângulo aqui, olha, e este ângulo aqui, eles têm também o mesmo valor, porque o triângulo é isósceles, com dois lados com a mesma medida. Então, vamos chamar aqui de A, aqui também A. Olhando para o triângulo aqui de baixo, a mesma coisa. Aqui é raio, aqui é raio. Portanto, essa medida é igual a essa, logo esse triângulo tem dois lados com a mesma medida, então ele tem dois ângulos da base com a mesma medida, que eu vou chamar de B e de B. Bom, próximo passo. Vou prolongar aqui este lado. Prolongar um pouquinho. Lembra a história do ângulo externo? Quando você tem um triângulo e você prolonga um dos lados, forma-se o ângulo externo. E o ângulo externo ele é a soma dos dois internos. Tudo bem? Então, se aqui for x e aqui for y, né? Esses dois ângulos, aqui fora vai ser x mais y. Essa é a teoria do ângulo externo. Portanto, este ângulo aqui, gente, olha, este ângulo aqui, como ele é externo, vou tampar, ele é externo a esse triângulo, ele vai ser a soma desses dois. Então, A mais A, 2A. Olhando para o triângulo de baixo, a mesma coisa. Este ângulo aqui embaixo, olha, ele é externo desse triângulo. Então, B com B, 2B. Conclusão. Aqui, olha, quem é o alfa? O alfa era AB, não é isso? Olha, o alfa era justamente A mais B. Tá? E quem é o ângulo central aqui? O ângulo central é
2A mais 2B. Só que o ângulo central ele tem o mesmo valor do arco. Então, aqui também é 2A mais 2B. Ou seja, qual é a conclusão que eu chego? Que se ali medir alfa, aqui mede o dobro de A mais B, o dobro de alfa. Tudo bem? Tanto que eu posso pôr esse 2 em evidência e escrever aqui, olha, A mais B. Certo? Então, conclusão que eu chego, sempre o ângulo inscrito é a metade do arco. Isso aqui é 90, ali é 45, tá bom? Sempre aquele ângulo vai ser a metade deste. Olha aqui, ó. Quem é o alfa? A mais B. Qual é a medida deste ângulo aqui? 2 vezes A mais B. 2 vezes A mais B. Tá bom? Então, essa informação ela é importante, tá? Eu posso até fazer aqui uma observaçãozinha, já rascunhar um pouquinho mais a minha figura, né? Olha aqui, ó. Deixa eu vir aqui fazer mais uma observaçãozinha, olha aqui, ó. Vou desenhar uma circunferência, traçar aqui um ângulo inscrito, porque eu tenho o vértice sobre a circunferência. Se este ângulo é alfa e aqui eu tenho o arco AB, eu posso afirmar tranquilamente que a medida de alfa é a metade de AB. É o AB sobre 2. Como é um arco, risquinho em cima. Tá bom? Então essa informação a gente pode guardar com tranquilidade.